Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos e todas estejam bem. Vamos continuar aqui nessa nossa série de curtíssimas ideias, prosas e reflexões sobre conceitos ligados aos estudos geográficos, mas não necessariamente conceitos apenas geográficos. Bom, hoje eu vou tratar um pouquinho assim da relação do espaço vivido, não, ou a relação com o espaço vivido, mas sobretudo com uma intuição, uma pista de reflexão que me ocorreu em um dos meus encontros com os meus alunos lá no GIT, né, no mestrado de Gestão Integrada do Território. Bom, primeira coisa que eu queria trazer, né, assim, que eu acho que já é um pouco de lugar comum, né, é essa constatação de que há dentro dos estudos geográficos, né, dos estudos sobre o território, sobre maneira, uma predominância de leituras, diria eu, políticas a respeito das relações que entretecem e, portanto, constituem território. Relações de poder, de luta por poder, diria eu. Bom, e aqui já começa a minha pista, né? A gente pode compreender, né, o espaço vivido, né, exatamente com uma relação, por exemplo, com o lugar que nós já trouxemos numa discussão junto do IFTUAM, né, o espaço vivido é esse espaço habitado dentro do qual nós nos efetivamos e nos colocamos no mundo, né? Então, o espaço com a soma das relações intersubjetivas que ocorrem dentro de uma dinâmica, né? E essa dinâmica, evidentemente, vai trazer uma série de características simbólicas, de características sociais, de características de luta por uma vida, né? De luta pela vida. E aí, onde que entra, né, a minha pista de reflexão aqui? Bom, o Aristóteles, né, vai dizer, e eu até tratei disso no meu primeiro livro, que se chama Ecos do Trágico, sobre a tragédia grega e a origem dos direitos humanos. Eu tratei sobre essa questão aristotélica do zoon politikon, né? Ou seja, o homem como um animal político. E ele está dizendo ali para nós, pessoal, de maneira bastante tranquila de compreender, que a cidade, né, a polis, é ela quem confere a possibilidade de dignidade ao humano. O que que isso significa? Bom, a primeira coisa a ser dita é que a noção de humano do pensamento grego antigo nada tem a ver com a nossa compreensão de humano. Nós temos uma compreensão de humano herdada da filosofia moderna, né? Do indivíduo, uma questão centrada no sujeito, no indivíduo, e os gregos não. Eles estavam muito mais preocupados, ou pelo menos, nem vou dizer que eles estavam preocupados, a grelha de compreensão, né? As categorias de compreensão, os conceitos por eles utilizados e a compreensão da realidade deles, ela só fazia sentido uma vez que nós compreendêssemos que todas as relações humanas, né, tudo aquilo que nos move, está sustentado para o bem da polis. Então, daí uma noção de um comunitarismo, né, um pensamento comunitarista que buscaria estabelecer quais as melhores atitudes, mas essas melhores atitudes, elas passam por uma espécie de prioridade da polis ante o sujeito. Então, por isso, o homem é um animal político na medida em que ele só consegue efetivar a sua humanidade quando ele exerce as suas ações dentro da cidade. Caminhando um pouco mais, né, o Aristóteles tem uma frase que... Então, por isso que quando a gente fala, né, que a geografia dava uma prioridade para as questões políticas, eu acho que é importante retomar a sabedoria grega antiga para dizer que todas as discussões serão discussões políticas, uma vez que nós estamos inseridos na cidade para que possamos efetivar a nossa humanidade. O ser humano, ou humano, é um animal gregário, ele necessita do outro, né? E por necessitar do outro, ele só existe a partir dele e com ele. Bom,
caminhando um pouco mais, então assim, qual seria a minha pista para essa nossa reflexão de hoje? O Aristóteles traz uma questão, inclusive eu discuti sobre isso com a Keila, né? Quando nós falávamos do conceito de topofilia do Iftuan, né? Bom, o Aristóteles vai dizer lá na sua Política que os homens, ele usa o termo homens para dizer da humanidade, né? Enfim, limitado à sua espaço-temporalidade, e de linguagem também. Ele vai dizer que o humano não se reúne na polis, ou seja, na cidade, apenas para realizar negócios, mas sim para buscar a vida boa, né? Essa noção muito grega de eudaimonia, tá? Que se nós quisermos, tá? Pode ser também uma possibilidade de diálogo com o pensamento do bem viver trazido pela filosofia decolonial, evidentemente também guardando aqui o distanciamento histórico, temporal entre esses dois motes de pensamento e, sobretudo, a estrutura, né? Uma vez que talvez os filósofos pré-socráticos, né, os chamados filósofos da physis ou filósofos da natureza, eles tenham uma proximidade maior com o pensamento dito decolonial, mas já a filosofia socrática em diante distancia-se um pouco, porque ali acontece, né, uma tentativa, né, ou melhor dizendo, uma mudança paradigmática onde o homem passa a ser o centro das questões, e essa visão antropocêntrica a gente sabe que não é a sustentação teórica dos estudos decoloniais. Então, voltando ao Aristóteles, ele vai dizer, né, que o homem não se reúne na cidade apenas para realizar negócios, mas sim para buscar a vida boa. E essa vida boa, né, ela está ligada não só àquilo que o homem faz para a cidade, mas sim para um autocuidado no sentido de ética. E a ética aristotélica, né, ela não é uma ética que possa ser construída teoricamente. O Aristóteles vai nos ensinar, né, vai nos mostrar que a ética faz parte de uma dimensão da praxis, ou seja, da prática na vida. E aí, para que lado que eu quero levar a gente? Bom, todas as vezes que a gente estiver discutindo questões sobre o espaço vivido, é necessário que nós tenhamos em conta que é, de facto, observar como as pessoas vivem, né? Quais as intencionalidades delas, né? E como nós podemos construir propostas para essa vida boa. Então, é necessário, e esse é o primeiro ponto que eu queria deixar, né? É necessário que a gente, ao estudar o espaço vivido, ao observarmos, ao trazermos a categoria de espaço vivido, o território vivido para dentro dos nossos estudos, nós tenhamos em conta que isso também reclama uma perspectiva ética de abordagem. Portanto, essa é a conclusão que eu queria trazer, né? Quer dizer, o que seria um espaço vivido hoje, não só como categoria de análise descritiva, mas como categoria de análise propositiva. Quer dizer, então olha que interessante, isso aqui são propostas, né, gente? São diálogos apenas aqui no Sobrado. Qual que seria a minha sugestão? Todas as vezes que a gente for estudar essas questões dos territórios vividos, então a gente consegue chegar ao estudo da identidade territorial, né? E aí a gente criar uma proposta de leitura ética a partir disso, porque a mais das vezes grande parte dos geógrafos que estudam numa perspectiva humanista e cultural, eles vão dizer mesmo, né, do humanismo ou do estudo da geografia humanista de maneira engajada, ou seja, eticamente engajada, na medida em que quanto menor nós formos, quanto mais nós tornarmos as escalas menores no sentido de observar as singularidades, mais condições de análise correta nós teremos do território, uma vez que a gente não vai ficar apenas sobrevoando, quer dizer, estudar o território vivido, de alguma maneira descer às minúcias das relações que são estabelecidas ali, das identidades que são estabelecidas ali e, portanto, das lutas que são estabelecidas ali, porque, sobretudo, a gente falando aqui do nosso país, por exemplo, né, a gente sabe que há um reclame muito necessário de olharmos essas identidades mais de perto, sobretudo aquelas identidades que não são alcançadas pela lupa maior
por exemplo, do poder público. Né? Mas não vamos entrar por aí. Então essa é a primeira pista que eu queria deixar, né? Essa relação de um estudo do espaço vivido para a construção de um espaço vivido eticamente estabelecido. E o que seria isso? Seria o estudo de um espaço vivido eticamente estabelecido na medida em que não há exclusões na hora da gente observar as relações que estão dentro daquelas escalas menores que nos dão condição de enxergar o que a gente está chamando de espaço vivido. Né? A relação do espaço vivido também se aproxima, né, com a relação de territorialidade. Os estudos acerca da territorialidade, eles vão mostrar as relações simbólicas do território, né, que vão construir, não apenas simbólicas, mas a territorialidade ela vai ser a nossa, esse conjunto de ações que são desenvolvidas em uma determinada área, então, portanto, formando o território, né? E a partir disso a gente vai conseguir perceber as ações que vão produzir o poder, e esses poderes, eles são poderes culturais, eles são poderes simbólicos, eles são poderes imaginários. Então, olhar o espaço vivido é, de alguma maneira, chegar nas territorialidades que são construídas ou constituídas ali naquele local, né? Então, a gente vai, é muito interessante porque nós vamos diminuindo a escala e nós vamos ampliando verticalmente as possibilidades de estudos, uma vez que nós estamos mais próximos das relações estabelecidas em um determinado local. Portanto, olhar o espaço vivido é, de alguma maneira, entendê-lo como uma ferramenta, né, que dá um norte para que a gente possa compreender a realidade de maneira mais bem conseguida, de maneira mais cuidadosa, de maneira mais ética, de maneira mais inclusiva. Tá? Bom, nesse sentido, né, continuando um pouquinho mais, né, como que a gente faz, né, para perceber essa questão? Então, estudar o território vivido é incluir no interesse acadêmico, né, essas diversas dinâmicas socioespaciais de pequena escala, né? Então é olhar essas pequenas dinâmicas. E é muito interessante, gente, porque várias vezes quando nós estamos fazendo pesquisas, a gente olha de maneira macroscópica, né? E eu acho que a geografia cultural nos dá, e a geografia humanista, nos dá uma condição muito interessante de sairmos dessas leituras distantes por vezes e nos envolvermos um pouco mais com essas microespacialidades, né, que são condições de possibilidade de observância do território. Então, para a gente ter essa noção, né, como é que eu vou olhar o espaço vivido, eu tenho que ver os tipos de agente que estão ali, quer dizer, as pessoas que estão ali, né, e como essas pessoas territorializam, né? Como um grupo de pessoas cria um espaço exclusivo, né? Como que esse grupo de pessoas se relaciona ali dentro, né? Como os indivíduos vivem e se estabelecem no espaço. E aí, gente, quando a gente chega, né, para pensar a coisa de como os indivíduos vivem e etc., e aqui a gente já vai caminhar para o fim, porque são apenas pistas, né? Mas veja bem, lá atrás, né, o Aristóteles vai dizer na sua Ética a Nicômaco, né, que o fim último do ser humano é a felicidade. Mas a felicidade não é essa questão abstrata que pode ser comprada, que pode ser pensada. A felicidade, ela é um caminhar, né? Quer dizer, ela se dá nas relações práticas que você tem, né, buscando sempre uma ação equilibrada que está ligado com o meio termo. Ora, por que eu estou trazendo essas questões? Porque veja bem, quando a gente está olhando o espaço vivido, né? Quando a gente está falando assim, perceber o território vivido, é perceber como os indivíduos vivem nele, como eles se estabelecem e como eles criam esse espaço, né? O tempo inteiro nós precisamos ter em mente que estamos tratando, evidentemente, de um local, né? de um território, porém, para que nós entendamos como esse território se dá enquanto vida, é necessário que nós tenhamos o conhecimento das pessoas que estão estabelecidas ali. Então, entender como a territorialização é entender
como se dão as relações dentro daquele local, né? Quer dizer, de alguma maneira, isso até nos lança uma ideia de geograficidade, né? Ou seja, todas as vezes que a gente fala geograficidade, a gente pode ter em mente que falar do humano é falar do espaço que ele vive, né? Quer dizer, compreender como se relacionam no território, né? Compreender como se relaciona o território para conhecimento dessas pessoas envolvidas. Então, para fechar essa nossa pista, né, aristotélica de reflexão, é sempre bom a gente dizer de onde que saem as ideias. Então, além dos nossos estudos, também da interação. Então, numa aula sobre o Tuan, a gente chegou a essa reflexão junto do Aristóteles e eu achei muito importante trazer, né? Recuperar esse conceito de vida boa aristotélica, né? Dessa busca pela eudaimonia, que é a felicidade, no sentido de obrigarmos-nos a descermos nas relações estabelecidas no território para a compreensão desse espaço vivido. A última coisa que eu vou trazer é que eu já fazia esses estudos, né, sem saber um pouco do conceito. Eu escrevi um curta-metragem, né, o roteiro e tal, e eu trabalhei com as mulheres trans que trabalham na região da Avenida Pedro II, em Belo Horizonte, né? Quer dizer, quando eu fui fazer o filme, eu tinha outros objetivos. À época foi um trabalho de iniciação científica, mas agora eu percebo que naquele momento eu já estava muitíssimo preocupado, né, em observar o seguinte: como que as relações no território transformam o território. E o exemplo é claro para finalizar. Pela manhã, quando eu ia lecionar na instituição de ensino que eu trabalhava à época, aquela região estava povoada por uma maioria substancial de homens, e ela tem um número muito grande de lojas que vendem peça de carro. Então era esse o horizonte vivido ali, né? Um comércio pungente, muito forte, né? Com homens, carros, aquela estética desses locais onde as pessoas trabalham com coisa de carro. E à noite, então eu ia 6h30 da manhã, 7 horas, 8, estava esse território, né? Esse espaço vivido, essas relações sendo estabelecidas ali. Então aqui é minha loja, aqui é a sua loja e tal. Durante o meu retorno para casa, né? Quando eu estava voltando para casa, esse mesmo lugar, essa mesma avenida, as lojas já estavam todas fechadas, eram ocupadas pelas meninas trans que trabalhavam como garotas de programa ali. Então, quer dizer, você enxerga uma outra dinâmica para o território a partir dos corpos que estão lançados nele. E, portanto, a gente consegue perceber a dinâmica, por exemplo, de um Rogério Hesbert, né, que vai dizer das multiterritorialidades. E, mais uma vez, com este exemplo singelo que eu trouxe do nosso curta-metragem, que se chama Onde o Direito Não Toca, se alguém quiser dar uma olhadinha, totalmente caseiro, como são esses encontros que a gente está fazendo. Quer dizer, são só pistas de reflexão que eu estou tentando trazer aqui para os meus amigos, minhas amigas, meus alunos, mas nesse momento eu consigo ver uma clareza muito grande nesse conceito de espaço vivido, né? Que vem com todos os autores que a gente já vem comentando durante as aulas da geografia cultural, mas é bem isso, né? Permitir com que nós coloquemos novas lentes, talvez lentes mais próximas, lentes mais afetivas, lentes mais inclusivas, e por que não dizer lentes mais éticas, para observar que, do mesmo modo que o Aristóteles falou, que nós nos tornamos aquilo que habitualmente nós fazemos, e portanto há essa busca por uma construção ética a partir da busca pelo meio termo, da busca pelo equilíbrio. Quando nós vamos olhar para o espaço vivido, é necessário que nós levemos em consideração eticamente quais são as relações de poder estabelecidas ali, e olhar de maneira ética e engajada é muito mais do que perceber o que está sendo mostrado nesse espaço vivido, é perceber aquilo que esse espaço vivido oculta. Ou seja, por exemplo,
por que as meninas trans da Pedro II, que moram no entorno dessa avenida, não habitam esse território durante o dia. Isso já seria uma pista imensa para a discussão de território vivido a partir da ética. Gente, obrigado. Vou tentar me manter nos 20 minutos aqui. Espero que tenham gostado demais dessa reflexão. À medida que as pessoas forem me dizendo, eu vou continuando ou não com essa prosa aqui, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Valeu. Saravá.